Ontem, o Congresso brasileiro ofereceu ao descondenado Lula a maior derrota desde o início, da sua presidência, em que ele foi retirado da cadeia e alçado à presidência. Foram derrubados vetos do descondenado e mantidos vetos do ex-presidente, contrariando interesses do Palácio. Em primeiro lugar, vamos falar do projeto, ou de parte de um projeto, que havia sido vetado por Bolsonaro e que o governo tentava derrubar o veto, referente aí à disseminação de fake news em massa. Basicamente, na nova Lei de Segurança Nacional, que substituiu a anterior, da época do regime militar, num artigo, definia como crime a disseminação em massa de fake news, especialmente para vantagens eleitorais. Por que o presidente Bolsonaro vetou tal artigo? Ora, porque ele dá margem à perseguição política. Simples como isso. Quem define o que é fake news em primeiro lugar? Em segundo lugar, o que seria disseminação em massa? Você simplesmente fazer um post na internet? Nós já vimos nos últimos anos, para quem tinha alguma dúvida, que esse subterfúgio das fake news é apenas um ardil para perseguir quem critica o governo. Ou não vimos o comissário Pimenta pedindo para a Polícia Federal investigar posts críticos ao governo como se fossem fake news? Ou não observamos o Tribunal Eleitoral condenando pessoas por simplesmente apresentar opiniões contrárias ao descondenado? Ou até mesmo postar opiniões de outras pessoas que seriam, em tese, desfavoráveis ao descondenado? Então é óbvio que essa suposta criminalização das fake news serve para continuar perseguindo críticos do governo, do regime. Se não fosse isso, nós não teríamos integrantes da esquerda que mentem de forma sistemática comemorando qualquer procedimento contrário às fake news e apoiando que isso virasse crime. Por exemplo, a gente tem o Janones, todo mundo conhece o Janones. O Janones escreveu no livro, confessou que atuou na campanha de Lula e usou fake news para desestabilizar Bolsonaro. Está aí no Globo, matéria do dia 28/10 do ano passado. Tem um sujeito aí na internet, um tal de Pedro Rousseff, que parece ser sobrinho da mulher Sapien, que falou o seguinte: com o apoio de toda a bancada do PL, Congresso Nacional acaba de manter o veto de Bolsonaro, que na prática libera as fake news sem punição. O bolsonarismo é nojento. Só tem um problema, O sujeito, outro dia, semana passada, estava divulgando uma informação falsa, que Lula havia liberado 100 milhões de reais para motoristas da Uber no Rio Grande do Sul, quando, na verdade, em encontro com o presidente, o CEO da Uber anunciou uma liberação de 10 milhões de reais da empresa para os motoristas. Eles mentem de forma sistemática. E na votação houve um sonoro não do Congresso contra essa medida de criminalizar, entre aspas, fake news, porque todo mundo sabe que não é criminalizar fake news. Até porque a verdade é algo que precisa ser discutida para ser alcançada. Então a esquerda em peso adotou uma postura chavista no Brasil. Eles querem passar leis ou procedimentos para perseguir e eliminar do debate político a direita ou qualquer pessoa não alinhada ao seu projeto. E aí a gente viu a militância de redação, Globo à frente, uma espécie de Stasi, o aparelho da Stasi, indignada com essa decisão. 300 votos a favor de fake news é um estrondo. Tem aí um sinal claro, não é só a extrema-direita nessa agenda, é a direita como a centro-direita, que a gente chama de centrão. Me lembrei daquela imagem da mitologia grega, que é um corpo de monstro e cabeça de serpente que vai comer todos eles. Esse monstro vai engolir todos eles que não operam na indústria das fake news, diz aí uma militante de redação da Lula News, que tem como objetivo perseguir e legitimar a perseguição a todos os não alinhados. A Globo News nada mais é do que um braço do regime que serve para perseguir brasileiros não alinhados e para defender o regime. Não, cara, militante de redação. Quem será perseguido serão todos. Ou não tivemos na semana passada 2 jornalistas, 2 colunistas do UOL sendo chamados de mentirosos pelo presidente do Tribunal Eleitoral por fazer uma matéria que ele considerou, em tese,
mentirosa porque é contra os interesses do tribunal. Então, quando se aceita a perseguição política contra adversários como prática, a história nos mostra que isso produzirá perseguição política contra todos em algum momento. E é isso que o Congresso brasileiro rejeitou. O Congresso brasileiro rejeitou aí a censura, mais uma vez. O Congresso brasileiro rejeitou aquele projeto de lei que buscava censurar a internet, mas a gente tem aí, infelizmente, as cortes superiores não levando em consideração a decisão dos representantes do povo e adotando aí medidas, seja por decisões, seja por decretos, seja por qualquer outra ação, como a gente tem no Tribunal Eleitoral, para manter de pé essa perseguição mascarada de combate às fake news. E ontem ficou evidente que a população brasileira não quer censura. A pressão em cima dos parlamentares foi gigantesca. E é por isso que esse tipo de projeto não passa, mesmo com os bilhões bancados pelo Executivo aos parlamentares, né, para passar outras medidas, mas essa não passou mesmo com esses bilhões. Por quê? Porque é um custo eleitoral, já que o eleitor não quer. Só que esse pessoal que diz defender a democracia, não defende a democracia. Em primeiro lugar, não há democracia sem liberdade de expressão, sem liberdade de ação política. Em segundo lugar, a democracia é representada pelo voto no parlamento e não por decisões que venham de cortes superiores, né, que aí desmerecem, desfazem, desconsideram as decisões parlamentares. Numa outra decisão acachapante, mais de 300 votos, o parlamento basicamente derrubou, né, o veto de Lula que proibia a saidinha em que os bandidos saem às ruas e aterrorizam a população ao invés de cumprir aí a sua pena. E aí os defensores falam, mas só 5% não volta a cada ano. 5% é um monte de bandidos nas ruas para cometer crimes e aterrorizar a população. E é por isso que essa medida foi derrubada, né, o veto de Lula, a decisão original do Congresso, porque as pessoas não aguentam mais tanta violência, tantos crimes, né? Mas agora o que faz o governo? Já vai buscar a intervenção do Supremo no Legislativo. Para manter a saidinha, o governo conta com o Supremo para reverter a derrota de Lula no Congresso, fala aqui, né, o Globo. Então, o que nós estamos vendo não é mais um processo democrático, nós estamos vendo um processo em que o governo, que tem como base de poder a ação da militância de redação, que aí sim, produz fake news, desinforma, mente, né, para defendê-lo, e ainda por cima conta com as cortes superiores para impedir a vontade popular quando ela se apresenta pelas mãos dos parlamentares. E o governo ainda perdeu numa terceira situação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, em que ficou proibido o financiamento de quem invade terras, ou seja, MST, ficou proibido o uso de recursos para fomentar a ideologia de gênero, para cirurgias de mudança de sexo, né? Então, uma derrota completa do governo no parlamento ontem, porque é um governo que não está alinhado com o povo, é um governo artificial, é um governo que não tem legitimidade, é um governo que está afundando e que é mantido de pé pela propaganda da militância de redação e pela ação aí das cortes superiores que muitas vezes revertem essas derrotas e mantêm o governo de pé. Essa situação demonstra que é muito importante a manutenção de pressão em cima dos parlamentares para que eles realmente representem o que o povo quer. Isso é democracia. Democracia não é censura. Democracia não é defesa de bandidos. E é isso que nós temos que fazer. Pressão neles.